Bem-vindos a uma jornada através dos corredores sombrios de um castelo onde o tempo parece ter parado, onde os sussurros do passado ecoam pelos salões vazios e onde uma jovem descobrirá que às vezes é preciso despertar não apenas um rei adormecido, mas toda uma alma perdida na escuridão. Esta é uma história sobre encontros que transformam destinos, sobre a coragem silenciosa daqueles que foram esquecidos pelo mundo, e sobre como o amor verdadeiro não conhece barreiras de classe ou título. É uma narrativa que nos lembra que dentro de cada um de nós existe um castelo com quartos trancados, esperando pela chave certa para abrir suas portas. Hook inicial, 50 segundos. Imagine por um momento que você acorda em um mundo onde tudo o que conhecia desapareceu, onde 5 anos se passaram como um piscar de olhos, e onde apenas uma estranha gentil permanece ao seu lado, sussurrando esperança em seus ouvidos. E se eu te dissesse que essa pessoa seria capaz de mudar não apenas sua vida, mas todo um reino? Hoje vamos descobrir juntos essa história extraordinária de Meg e Edmund, no sombrio castelo de Ravenshade. Mas antes me conte, de onde você está assistindo a esta história? Das montanhas geladas do sul, das cidades movimentadas do sudeste ou talvez de algum cantinho aconchegante do nordeste brasileiro? Deixe nos comentários sua cidade. Adoro saber onde estão nossos ouvintes. E já que estamos começando essa jornada juntos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like se você acredita no poder transformador das histórias. Cada curtida me motiva a continuar trazendo essas narrativas para vocês. Ano 1847. Local: Castelo de Ravenshade, Reino de Ravenshollow. O vento uivava entre as torres góticas como uma lamentação antiga, carregando flocos de neve que se perdiam na vastidão pedregosa do castelo de Ravenshade. Era uma noite de janeiro particularmente cruel, dessas que fazem os corações mais corajosos tremerem dentro do peito, quando Margaret Whitmore pisou pela primeira vez no pátio principal do castelo. Seus pés pequenos, envolvidos em botas gastas que haviam conhecido muitas jornadas, afundaram na neve fresca. O som era quase musical, um sussurro macio que contrastava com o rugido feroz do vento. Meg, como era conhecida desde criança, ergueu os olhos dourados para contemplar a imponência sombria que seria seu novo lar. As pedras antigas pareciam chorar lágrimas de gelo. Cada janela gótica era um olho cego, cada torre uma sentinela silenciosa, guardando segredos que o tempo havia empoeirado. Havia algo na arquitetura do lugar que sussurrava histórias de tempos melhores, quando as chamas das lareiras dançavam alegres e o riso ecoava pelos corredores. Criança! A voz cortou o ar gelado como uma lâmina. Lady Catherine Thornfield surgiu da entrada principal, sua figura alta e rígida emoldurada pela luz amarelada que vazava do interior. Aos 45 anos, a governanta possuía aquela beleza austera das mulheres que aprenderam a endurecer o coração para protegê-lo. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque impecável e seus olhos azul aço pareciam capazes de ler até os pensamentos mais secretos. Lady Catherine, Meg fez uma reverência respeitosa, mesmo sentindo os joelhos tremerem, não apenas pelo frio, mas pela presença imponente da mulher à sua frente. Entre. A noite está cruel demais para conversas ao ar livre. Catherine não esperou resposta. Simplesmente se virou e caminhou de volta para o interior, esperando que Meg a seguisse. O interior do castelo era um contraste perturbador. Enquanto o exterior bradava abandono, os corredores principais ainda mantinham vestígios de grandeza. Tapeçarias desbotadas que contavam histórias épicas, candelabros de prata que refletiam a luz trêmula das velas e retratos de ancestrais cujos olhos pareciam seguir cada movimento. Você é filha de Thomas Whitmore, o ferreiro de Millbrook? A pergunta veio sem preâmbulos, enquanto caminhavam por um corredor que parecia se estender infinitamente. Sim, milady. Era? A voz de Meg saiu mais fraca do que pretendia. As lembranças do pai, suas mãos calejadas, o cheiro de ferro quente, os sorrisos calorosos, ainda eram feridas abertas em seu coração. Catherine parou abruptamente diante de uma porta de carvalho. Era, compreendo. Houve uma pausa que pareceu carregar o peso de muitas perdas. Aqui você dormirá. Suas obrigações começam ao amanhecer. Limpeza, manutenção, cuidados com os aposentos principais.
Ela entregou uma chave pesada para Meg. Há apenas uma regra absoluta neste castelo, criança, e você fará bem em gravá-la em ferro fundido em sua memória. Meg segurou a chave sentindo o metal gelado contra sua palma aquecida. Jamais, em circunstância alguma, você deve se aproximar dos aposentos reais no terceiro andar da Torre Leste. Jamais. A voz de Catherine baixou para um sussurro que parecia carregar ecos de tragédias antigas. Lá repousa nosso rei, Edmund de Ravenshollow, e seu sono é sagrado. Ele está doente? A pergunta escapou antes que Meg pudesse contê-la. Os olhos de Catherine se estreitaram perigosamente. Ele dorme, criança. Há 5 longos anos ele dorme, e todos os médicos do reino concordam que jamais despertará. O que repousa naquela torre não é mais um homem, mas uma lembrança preservada do que foi nosso soberano. Meg baixou os olhos, sentindo ter transgredido algum limite invisível. Lord Aldrich Blackwood governa o reino como regente. É um homem justo e sábio, e você fará bem em mostrar-lhe o mesmo respeito que mostraria ao próprio rei. Catherine abriu a porta do quarto. Durma bem, Margaret Whitmore. Amanhã seu trabalho começará, e descobrirá que Ravenshade guarda mais segredos do que uma jovem pode imaginar. Meg entrou no pequeno quarto, limpo, simples, com uma cama de ferro, uma escrivaninha de madeira e uma janela que dava vista para os jardins cobertos de neve. Quando se virou para agradecer, Lady Catherine já havia desaparecido, deixando apenas o eco de seus passos se perdendo na escuridão do corredor. Sozinha pela primeira vez em seu novo lar, Meg se aproximou da janela. Lá fora, a tempestade continuava sua dança furiosa, mas algo chamou sua atenção. Uma única luz brilhava na Torre Leste, como uma estrela solitária perfurando a noite. Será que alguém realmente dormia ali há 5 anos? E por que Lady Catherine parecia carregar tanto medo em seus olhos ao falar sobre isso? A aurora chegou tímida sobre Ravenshade, tingindo a neve de tons rosados que pareciam sussurrar promessas de esperança. Meg despertou com o som suave de sinos distantes, não os sinos jubilosos de celebração que sua mãe lhe havia descrito das antigas manhãs reais, mas os sinos melancólicos que marcavam apenas a passagem inexorável do tempo. Vestiu seu vestido cinza simples, penteou os cabelos cor-de-mel em uma trança prática e desceu para encontrar suas obrigações. Os corredores do castelo ganhavam uma personalidade diferente com a luz do dia, menos ameaçadores, porém infinitamente mais melancólicos. Era como observar a beleza desbotada de uma rosa prensada entre as páginas de um livro esquecido. Na cozinha, encontrou Agnes McKenna, uma mulher de 55 anos cujos cabelos brancos eram mantidos sob uma touca impecável. Seus olhos verdes guardavam a sabedoria de quem havia testemunhado tanto alegrias quanto tristezas, e suas mãos calejadas contavam histórias de décadas de serviço dedicado. Então você é a nova menina, disse Agnes com um sorriso que carregava calor genuíno. Thomas Whitmore era um bom homem. Costumava forjar os melhores ferros de cavalo de toda a região. Meg sentiu um aperto no peito ao ouvir o nome do pai mencionado com tanta ternura. Venha, criança, coma algo antes de começar. Agnes serviu mingau quente temperado com canela e mel. Precisará de forças. O castelo é grande e Lady Catherine, bem, ela tem suas exigências. Enquanto comia, Meg ouvia Agnes falar sobre a rotina diária. Mas havia algo na maneira como a mulher mais velha evitava mencionar certas áreas do castelo, como se algumas palavras fossem proibidas de serem pronunciadas. Agnes, Meg aventurou-se cautelosamente. Lady Catherine mencionou que o rei dorme. Há quanto tempo exatamente? A colher de Agnes parou no ar. Por um momento, seus olhos se perderam em algum ponto distante, como se estivesse vendo fantasmas de memórias antigas. 5 anos, 2 meses e 17 dias, respondeu com uma precisão que surpreendeu Meg. Era uma manhã de outono quando encontramos Sua Majestade inconsciente em seus aposentos. Os médicos disseram que havia sofrido algum tipo de colapso. Desde então, ela balançou a cabeça tristemente. Desde então, o reino nunca mais foi o mesmo. E Lord Blackwood? O nome pareceu lançar uma sombra sobre o rosto de Agnes. Lord Aldrich é um homem de ambições. Governa com mão firme, isso é verdade.
Mas há aqueles que sussurram que talvez sua firmeza seja excessiva, que talvez ele tenha se acostumado demais ao poder que lhe foi temporariamente confiado. Antes que Meg pudesse fazer mais perguntas, Lady Catherine apareceu na cozinha como um espectro silencioso. Margaret, espero que tenha se alimentado adequadamente. Há muito trabalho pela frente. Sua voz cortou a conversa como uma lâmina afiada. Agnes, preciso que prepare os aposentos do salão principal para a visita de Lord Blackwood esta tarde. Agnes fez uma reverência rápida e começou a se mover com eficiência praticada. Venha, criança. Começaremos pela Biblioteca Real. Meg seguiu Catherine através de corredores que pareciam contar histórias silenciosas. A Biblioteca Real era uma catedral de conhecimento. Estantes de carvalho se erguiam até o teto abobadado, abrigando milhares de volumes encadernados em couro. A luz filtrava através de vitrais coloridos, criando padrões dançantes sobre as mesas de leitura. Sua mãe, disse Catherine de repente, fazendo Meg parar de contemplar a magnificência ao redor. Ela sabia ler, não é verdade? Sim, milady. Ela me ensinou antes de... A voz de Meg falhou. Antes de partir. Compreendo. Catherine caminhou até uma das estantes, passando os dedos sobre as lombadas dos livros como quem acaricia velhos amigos. Essa habilidade será útil. Muitos dos volumes aqui precisam de cuidados especiais. Catalogação, preservação. É um trabalho delicado, que requer não apenas mãos cuidadosas, mas também uma mente capaz de compreender a importância do que está tocando. Meg sentiu uma estranha emoção crescer em seu peito. Desde a morte dos pais, havia assumido que suas habilidades de leitura e escrita seriam desperdiçadas em trabalhos manuais. Descobrir que poderia usar o presente que sua mãe lhe havia dado foi como encontrar uma pequena chama de esperança em meio à escuridão. Começará aqui todas as manhãs, continuou Catherine. Limpeza, organização, catalogação dos volumes que necessitam de restauro. Mas lembre-se, alguns conhecimentos são perigosos, criança. Se encontrar documentos que não compreenda completamente, traga-os a mim primeiro. Durante as horas seguintes, Meg trabalhou em silêncio, descobrindo que cada livro parecia guardar não apenas palavras, mas também memórias. Havia volumes de história do reino, tratados de medicina, coleções de poesia que falavam de amores perdidos e esperanças renovadas. E então, escondido atrás de uma fileira de tratados militares, encontrou algo que fez seu coração acelerar. Um diário encadernado em couro marrom, com as iniciais ER gravadas em dourado na capa. Edmund de Ravenshollow, o rei adormecido. Meg olhou ao redor, certificando-se de que estava sozinha, e abriu cuidadosamente a primeira página. A caligrafia era elegante, masculina, e as palavras pareciam pulsar com vida própria. Há algo errado no reino. Posso sentir nas sombras que se alongam nos corredores, nos sussurros que se calam quando me aproximo, nos olhares que se desviam quando procuro sinceridade. Lord Aldrich tem se mostrado excessivamente solícito em seus conselhos. Preciso descobrir a verdade antes que seja tarde demais. As mãos de Meg tremeram. Este era o diário pessoal do rei, e as entradas datavam de apenas uma semana antes dele cair no misterioso sono. Que segredos teriam sido descobertos? Que verdades haviam sido enterradas, junto com a consciência de Edmund? Do lado de fora, as primeiras sombras da tarde começavam a se espalhar pelos jardins cobertos de neve, e na torre leste, uma única luz continuava a brilhar, como se alguém, ou alguma coisa, mantivesse uma vigília eterna. Meg fechou o diário, mas não conseguiu tirá-lo de sua mente. Havia despertado para muito mais do que um novo trabalho naquele castelo. Havia despertado para um mistério que poderia mudar tudo o que pensava saber sobre reis adormecidos e reinos perdidos. As semanas se desenrolaram em Ravenshade como páginas de um livro escrito em tinta pálida, onde cada dia parecia uma repetição melancólica do anterior. Meg havia se estabelecido em uma rotina reconfortante. Acordar antes do amanhecer, trabalhar na biblioteca até o meio-dia, cuidar dos aposentos principais à tarde e retornar a seu pequeno quarto quando a noite abraçava o castelo. Mas havia algo inquietante crescendo em sua consciência, como uma melodia distante que se ouve apenas nos momentos de silêncio mais profundo. Eram pequenas coisas, inicialmente.
Um livro que ela tinha certeza de ter deixado fechado aparecia aberto em uma página específica. Uma vela que havia apagado cuidadosamente antes de sair da biblioteca brilhava novamente quando retornava. Passos ecoando nos corredores superiores durante a madrugada, quando todos deveriam estar dormindo. Lady Catherine, quando questionada sobre esses pequenos mistérios, respondia com seu sorriso gélido habitual. Castelos antigos têm suas peculiaridades, criança. Correntes de ar, madeira que se expande e contrai. Imaginação exacerbada pela solidão. Mas Meg sabia que não era imaginação. Havia algo, ou alguém, se movendo pelas sombras de Ravenshade. Na terceira semana, os sonhos começaram. Eram sonhos vívidos, carregados de uma realidade que fazia o mundo desperto parecer desbotado em comparação. Meg se encontrava caminhando pelos corredores do castelo, mas não os corredores como os conhecia durante o dia. Estes eram corredores banhados por luz dourada, onde tapeçarias brilhavam com cores vibrantes e o som de risadas distantes ecoava pelas pedras. E sempre, sempre havia uma voz masculina, grave e melodiosa, que sussurrava seu nome como uma carícia. Margaret, Margaret. Ela acordava com o coração disparado, as mãos buscando algo que não estava lá, os ouvidos ainda zumbindo com o eco daquela voz que parecia conhecer os cantos mais secretos de sua alma. Durante o dia tentava concentrar-se em suas tarefas, mas descobria-se olhando pela janela em direção à torre leste com uma frequência que a perturbava. A luz continuava lá, noite após noite, como um farol chamando navios perdidos para casa. Foi numa tarde particularmente fria de fevereiro que Meg fez sua primeira descoberta verdadeiramente perturbadora. Estava organizando documentos na biblioteca quando ouviu vozes baixas vindas do corredor. Instintivamente, se escondeu atrás de uma das estantes altas, seu coração acelerando sem saber exatamente por quê. Lord Aldrich Blackwood entrou na biblioteca acompanhado de um homem que Meg não reconheceu. Alto, magro, com cabelos grisalhos e olhos pequenos e calculistas. Blackwood era exatamente como ela havia imaginado. Um homem de 40 anos, no auge de seu poder, com ombros largos, cabelos escuros, impecavelmente penteados e uma presença que preenchia qualquer ambiente. Mas havia algo em seus olhos escuros que a fazia sentir um frio que nada tinha a ver com o inverno. Os preparativos estão quase concluídos, dizia o homem desconhecido em voz baixa. As cartas de Lord Brennan foram interceptadas conforme planejado. Ele nunca saberá que seus termos de aliança foram alterados. Blackwood riu baixinho, um som que não possuía qualquer calor. Perfeito. E quanto às outras providências? A dosagem tem sido aumentada gradualmente. Doutor, Morrison garante que não há risco de despertar por pelo menos mais 6 meses. Tempo suficiente para consolidar os arranjos finais. Meg sentiu o sangue gelar em suas veias. Dosagem? Do que estavam falando? Excelente. Em breve, o reino de Ravenshollow será oficialmente protegido por nossos amigos do norte. E eu serei reconhecido não mais como regente, mas como o legítimo sucessor de um rei que, infelizmente, jamais despertou de sua enfermidade misteriosa. Os passos se afastaram, deixando Meg sozinha com um coração disparado e uma mente em turbilhão. Que arranjos eram aqueles? Que dosagem mantinha alguém inconsciente? E mais importante, seria possível que o sono do rei não fosse tão natural quanto todos acreditavam? Naquela noite, Meg não conseguiu dormir. Deitada em sua cama estreita, observava pela janela a luz solitária na torre leste. Por que aquela luz continuava acesa se o rei estava em coma profundo? Quem a mantinha? As horas se arrastaram até que, pouco antes do amanhecer, ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Levantou-se silenciosamente, vestiu seu robe mais quente e saiu do quarto. Os corredores do castelo à luz da lua eram um labirinto de sombras e sussurros, mas Meg caminhou com determinação em direção à torre leste. Cada passo ecoava como um batimento cardíaco nas pedras antigas. Passou por retratos de reis ancestrais, cujos olhos pareciam segui-la com desaprovação silenciosa. Subiu escadarias espirais que pareciam se elevar infinitamente, até que finalmente chegou ao terceiro andar. Ali, diante de uma porta de carvalho entalhado com brasões reais, Meg parou. A luz que havia visto de sua janela vazava por baixo da porta, dourada e quente como mel derretido.
Sua mão tremeu ao tocar a maçaneta. De dentro do aposento, tão baixo que poderia ter sido sua imaginação, veio um som que fez seu mundo parar de girar. Alguém estava sussurrando seu nome. Margaret. Desta vez, ela tinha certeza de que não estava sonhando. A manhã seguinte, trouxe consigo uma névoa densa que envolvia Ravenshade como um sudário prateado, transformando o castelo em uma ilha misteriosa flutuando entre o céu e a terra. Meg despertou com as mãos ainda tremendo da noite anterior. Havia permanecido diante da porta dos aposentos reais por longos minutos, ouvindo os sussurros que pareciam chamar seu nome, mas no final não teve coragem de entrar. Agora, trabalhando na biblioteca com movimentos mecânicos, sua mente não conseguia se afastar daquele momento. Que segredos guardava aquele aposento? E por que sentia que sua própria vida havia se tornado inexoravelmente entrelaçada com os mistérios de Ravenshade? Foi enquanto limpava uma seção raramente visitada da biblioteca que Meg fez sua segunda grande descoberta. Escondida atrás de volumes empoeirados de tratados de agricultura medieval, encontrou uma pequena área que parecia ter sido deliberadamente ocultada. Um nicho na parede onde documentos haviam sido cuidadosamente preservados. Suas mãos tremeram ao retirar os papéis. Havia cartas lacradas com selos que não reconheceu, documentos oficiais com caligrafias diferentes, e no fundo do esconderijo, mais páginas do diário real que havia descoberto semanas antes. Com o coração disparado, Meg começou a ler. As cartas eram correspondências entre Lord Blackwood e nobres de reinos vizinhos, conversas codificadas sobre proteção mútua, estabilidade regional e transições necessárias. Mais uma carta em particular fez o sangue de Meg gelar. Meu caro Aldrich, os preparativos para a proteção de Ravenshollow prosseguem conforme planejado. Nossos aliados do norte estão ansiosos para oficializar os novos arranjos territoriais. Quanto ao obstáculo principal, confiamos que sua expertise médica continuará garantindo que permaneça inconsciente até que todos os documentos sejam assinados e selados. Lord Brennan. Meg releu a carta 3 vezes antes que suas implicações se cristalizassem completamente em sua mente. Não apenas o sono do rei era artificial, havia todo um plano para entregar o reino a potências estrangeiras enquanto Edmund permanecia inconsciente. Com mãos cada vez mais trêmulas, voltou-se para as páginas do Diário Real. Estas eram entradas que não havia visto antes, datadas dos últimos dias antes da queda do rei no misterioso sono. 15 de outubro. Interceptei hoje uma conversa entre Aldrich e um homem que não reconheci. Falavam sobre prazos e necessidades urgentes. Quando me aproximei, a conversa cessou abruptamente. Algo sendo tramado nas sombras de meu próprio castelo. 17 de outubro. Dr. Morrison tem insistido em novos tonificantes para minha saúde. Sinto-me estranhamente cansado após tomá-los, como se uma névoa descesse sobre minha mente. Começarei a descartar secretamente essas medicinas. 19 de outubro. Encontrei documentos em minha escrivaninha que não me lembro de ter assinado. Arranjos comerciais com reinos que tradicionalmente consideramos rivais. Quando questionei Aldrich, ele disse que eu havia aprovado tudo durante uma reunião que não recordo ter acontecido. Minha memória tem estado nebulosa. A última entrada estava escrita com caligrafia trêmula, claramente feita por alguém lutando contra uma crescente desorientação. 21 de outubro. Sei que algo terrível está acontecendo. Posso sentir minha consciência escorregando como areia entre os dedos. Se alguém encontrar este diário algum dia, saiba que Edmund de Ravenshollow jamais entregaria voluntariamente seu reino. Protejam Ravenshollow. Protejam. A entrada terminava abruptamente, a pena claramente caindo da mão de quem escrevia. Meg fechou o diário com lágrimas nos olhos. O rei havia descoberto a conspiração contra ele, mas tarde demais. Havia sido silenciado antes que pudesse expor a traição que fervilhava em seu próprio castelo. Mas se ele havia sido mantido inconsciente por 5 anos através de medicações, como explicar a luz em sua janela? Como explicar os sussurros que ela tinha certeza de ter ouvido? Um som de passos aproximando-se fez Meg esconder rapidamente todos os documentos de volta ao nicho secreto. Lady Catherine apareceu na entrada da biblioteca, seus olhos aço parecendo ler cada segredo que Meg tentava esconder. Margaret, disse a governanta, com aquela voz que sempre carregava uma autoridade inquestionável.
Lord Blackwood deseja vê-la em seus aposentos privados. Agora. O coração de Meg quase parou. Seria possível que tivessem descoberto suas investigações? Suas visitas noturnas aos corredores próximos à Torre Leste. Posso perguntar o motivo, milady? Os olhos de Catherine se estreitaram perigosamente. Lord Blackwood não tem o hábito de explicar suas decisões a criadas, criança. Você fará bem em ir imediatamente e com atitude respeitosa. Enquanto seguia Catherine pelos corredores que agora conhecia como as linhas de sua própria palma, Meg sentia como se caminhasse em direção ao próprio destino. Os aposentos de Lord Blackwood ficavam na Torre Oeste, em completa oposição à Torre Leste, onde o rei supostamente dormia seu sono eterno. A ironia não passou despercebida a ela. O usurpador havia escolhido viver no ponto mais distante possível do homem que estava traindo. Diante da porta dos aposentos do regente, Catherine parou e fixou Meg com um olhar que parecia capaz de ler almas. Lembre-se, criança, sussurrou com uma intensidade que fez Meg recuar um passo. Nem todos os segredos são seguros de se conhecer, e algumas curiosidades podem ser fatais. A porta se abriu antes que Meg pudesse responder, revelando Lord Blackwood em toda sua presença imponente. Seu sorriso era encantador, mas seus olhos escuros pareciam capazes de ver através de qualquer mentira. Ah, a jovem Margaret, disse ele com uma voz suave como veludo. Por favor, entre. Temos muito do que conversar. Meg cruzou a soleira, sentindo como se estivesse entrando na toca do lobo. Atrás dela, a porta se fechou com um som definitivo que ecoou como uma sentença sendo pronunciada. Os aposentos de Lord Blackwood eram um estudo em opulência controlada. Móveis de mogno polido, tapeçarias ricas nas cores do brasão real, uma lareira crepitante que lançava sombras dançantes pelas paredes. Mas foi a escrivaninha que chamou a atenção de Meg. Papéis organizados em pilhas precisas, um tinteiro de prata e vários frascos pequenos de vidro contendo líquidos de cores diversas. Sente-se, minha cara, disse Blackwood, indicando uma cadeira estofada diante de sua mesa. Sua voz era educada, quase paternal, mas havia algo nos seus olhos que fazia Meg se sentir como um rato sendo observado por uma cobra. Meg obedeceu, mantendo as mãos cruzadas no colo para esconder o tremor que não conseguia controlar. Lady Catherine me informa que você tem se adaptado bem às suas funções, continuou ele, caminhando lentamente ao redor da cadeira onde ela estava sentada. Particularmente na biblioteca. É raro encontrar uma jovem de sua origem com habilidades de leitura tão desenvolvidas. Minha mãe me ensinou, milord. Ah, sim. Sua falecida mãe. Ele parou atrás dela e Meg podia sentir sua presença como uma sombra gelada. E o que exatamente você tem lido em nossa biblioteca, Margaret? A pergunta foi feita com tamanha casualidade que quase soou inocente. Quase. Principalmente catálogos, milord. Livros que necessitam restauração, inventários. Como é metódica de sua parte. Ele voltou a se posicionar à sua frente, apoiando-se na escrivaninha. E estes inventários incluem documentos históricos? Correspondências pessoais? Diários, talvez? O coração de Meg disparou, mas ela forçou sua voz a permanecer estável. Apenas o que Lady Catherine me autoriza a manusear, milord. Blackwood estudou seu rosto por longos momentos. Então, para sua surpresa, sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos. É claro, Lady Catherine é muito cuidadosa com o que permite que nossa equipe acesse. Ele se afastou da mesa, caminhando até a janela que dava vista para os jardins cobertos de neve. Diga-me, Margaret, o que sabe sobre nosso amado rei? Que ele dorme, milord. Há 5 anos. Dorme. Blackwood repetiu a palavra como se saboreasse seu significado. Uma maneira delicada de descrevê-lo. A verdade é mais complexa. Nosso rei sofreu o que os médicos classificam como colapso cerebral. Uma condição degenerativa que o mantém em estado vegetativo. Não há esperança de recuperação. Meg forçou-se a parecer aceitar essas informações como verdades, embora cada palavra soasse como mentira em seus ouvidos. Deve ser muito difícil para todos que o amam, ela disse cuidadosamente. Ah, o amor. Blackwood voltou-se da janela, e por um momento, Meg viu algo perigoso brilhar em seus olhos. O amor pode ser tanto uma força
quanto uma fraqueza, não acha? Pode nos levar a fazer escolhas irracionais. Ele voltou à escrivaninha e pegou um dos frascos de vidro. O líquido dentro era transparente, quase como água. Por exemplo, alguém que amasse demais nosso rei adormecido poderia ter a ideia tola de tentar despertá-lo de alguma forma. Poderia até mesmo ignorar ordens específicas sobre não se aproximar de seus aposentos. O sangue de Meg gelou. Ele sabia. De alguma forma, Blackwood sabia sobre suas caminhadas noturnas. Milord, eu nunca... Claro que não. Ele a interrompeu suavemente. Você é uma jovem sensata. Compreende que interferir com o cuidado médico de nosso rei seria não apenas perigoso para ele, mas também traiçoeiro. Ele colocou o frasco de volta na mesa, mas manteve os dedos sobre ele. Dr. Morrison desenvolveu um regime muito específico de cuidados para manter nosso rei confortável. Qualquer interrupção neste tratamento poderia causar-lhe sofrimento desnecessário. Você não gostaria de causar sofrimento ao seu rei, gostaria, Margaret? Não, milord. Jamais. Excelente. Blackwood sorriu novamente, e desta vez havia uma satisfação predatória na expressão. Então podemos contar com sua discrição contínua e com sua obediência às regras estabelecidas por Lady Catherine. Meg fez uma reverência. Sim, milord. Pode ir. E Margaret? Ele a chamou quando ela já estava na porta. Lembre-se de que a curiosidade, embora seja uma virtude em bibliotecárias, pode ser um vício perigoso em outras circunstâncias. Meg saiu dos aposentos com as pernas bambas, sentindo como se tivesse acabado de escapar de uma armadilha por questão de milímetros. Mas também tinha certeza de que Blackwood havia se revelado mais do que pretendia. Os frascos na escrivaninha, a maneira como falara sobre tratamento médico, a ameaça velada, tudo confirmava suas suspeitas. O rei Edmund não estava em coma natural. Estava sendo mantido inconsciente. Naquela tarde, Meg procurou Agnes na cozinha. A mulher mais velha estava preparando pão, suas mãos experientes trabalhando a massa com movimentos rítmicos e reconfortantes. Agnes, disse Meg cautelosamente, posso fazer uma pergunta sobre... Antes? As mãos de Agnes pausaram por um momento. Antes? Antes do rei adormecer. Você estava aqui quando aconteceu? Agnes continuou a trabalhar a massa, mas Meg notou que seus movimentos haviam se tornado mais tensos. Estava. Servi neste castelo por 30 anos, criança. Vi reis nascerem e crescerem. Vi alegrias e tristezas. Como ele era, o rei Edmund. Um sorriso suave iluminou o rosto envelhecido de Agnes. Oh, ele era um bom homem. Justo, gentil com os servos. Preocupado com seu povo. Costumava vir à cozinha quando era príncipe, roubar biscoitos ainda quentes. Suas mãos pararam novamente. Ele não merecia o que lhe aconteceu. O que lhe aconteceu exatamente? Agnes olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhas. Então, com voz baixa, começou a contar uma história que fez o coração de Meg se apertar. Nas semanas antes de adormecer, Sua Majestade parecia preocupado. Dizia que sentia que algo estava errado, que havia segredos sendo guardados dele. Doutor. Morrison começou a visitá-lo diariamente, dizendo que o rei precisava de tonificantes para a saúde. E então, uma manhã, Lady Catherine foi despertá-lo para uma reunião importante e o encontrou inconsciente. Dr. Morrison disse que havia sofrido um colapso súbito, que seu cérebro havia sido danificado irreversivelmente. Lágrimas começaram a formar-se nos olhos de Agnes. Mas eu vi os frascos, criança. Vi Dr. Morrison misturando líquidos estranhos nos tonificantes. E depois que o rei adormeceu, continuou visitando-o diariamente, sempre carregando sua bolsa médica. Meg sentiu todas as peças do quebra-cabeças se encaixando em sua mente. Agnes, você acha que ele ainda está sendo medicado? A mulher mais velha a fitou com olhos cheios de lágrimas e medo. Criança. Há coisas que é perigoso pensar, quanto mais falar. Ela se aproximou de Meg, baixando a voz para um sussurro desesperado. Mas às vezes, tarde da noite, eu ouço sons vindos da torre leste, como se alguém estivesse lutando, como se alguém estivesse tentando acordar. As duas mulheres se olharam em silêncio por longos momentos, o peso da verdade não dita pairando entre elas como uma nuvem tempestuosa. Finalmente Agnes voltou à massa de pão, mas suas lágrimas caíam silenciosamente sobre a farinha.
Deus ajude nosso pobre rei, sussurrou. Ai, Deus nos ajude a todos. 3 noites depois da conversa com Agnes, Meg jazia acordada em sua cama estreita, observando as sombras da lua dançarem pelo teto de seu quarto. O vento uivava entre as pedras do castelo como vozes de espíritos antigos, e ela não conseguia afastar de sua mente a imagem dos frascos na escrivaninha de Blackwood, nem as lágrimas nos olhos de Agnes. Havia uma tempestade se formando lá fora. Podia sentir na pressão do ar, no modo como as cortinas tremulavam mesmo com a janela fechada. Era como se o próprio castelo estivesse inquieto, como se as pedras antigas estivessem sussurrando segredos que há muito tempo deveriam ter sido revelados. Por volta da meia-noite, quando até mesmo o vento havia se aquietado, Meg tomou uma decisão que mudaria tudo. Levantou-se silenciosamente, envolve-se em seu robe mais espesso e saiu de seu quarto. Os corredores do castelo à luz da lua tinham uma qualidade etérea, como se fossem feitos de névoa prateada e memórias cristalizadas. Cada passo seus pés descalços sobre a pedra fria ecoava como um batimento cardíaco. Desta vez, quando chegou à porta dos aposentos reais na Torre Leste, não hesitou. A maçaneta girou suavemente sob sua mão e a porta se abriu com apenas o mais leve rangido. A luz dourada que havia visto tantas vezes de sua janela agora a envolveu como um abraço quente, revelando um aposento que tirou seu fôlego. Os aposentos reais não eram o que ela havia esperado. Em vez da grandeza opulenta dos outros quartos do castelo, este espaço possuía uma beleza mais íntima, mais pessoal. Livros estavam espalhados sobre uma mesa próxima à janela, como se alguém os tivesse estado lendo. Velas queimavam em castiçais de prata, criando círculos de luz dourada que afastavam as sombras. E na grande cama com dosséis de veludo azul escuro, Meg sufocou um grito. O homem que jazia ali não parecia um paciente em coma há 5 anos. Seus cabelos castanho escuros, embora longos, ainda tinham lustre. Sua pele, apesar de pálida, possuía um tom saudável que falava de vida, não de deterioração. E seus lábios se moviam quase imperceptivelmente, como se estivesse sussurrando palavras que apenas ele podia ouvir. Meg aproximou-se lentamente, como se caminhasse em terreno sagrado. De perto, pôde ver que ele era jovem, não muito mais velho que ela, talvez 30 e poucos anos. Havia uma força adormecida em suas feições, uma nobreza que nem mesmo o sono forçado conseguira apagar. E então, quando ela estava a apenas 1 metro da cama, aconteceu algo que fez seu mundo parar. Os olhos de Edmund de Ravenshollow se abriram. Não abriram completamente, apenas uma fresta, como se ele estivesse lutando contra uma escuridão pesada que tentava mantê-lo submerso. Mas eram olhos conscientes e reconhecendo-a. Margaret, ele sussurrou, e sua voz era exatamente como ela havia ouvido em seus sonhos. Grave, melodiosa, carregada de uma dor que atravessava o coração. Você veio. Meg estava tremendo tanto que mal conseguia permanecer em pé. Vossa Majestade, você pode me ver? Um sorriso fantasmagórico tocou os lábios de Edmund. Há quanto tempo você tem vindo aqui? Esta é a primeira vez que entrei, Majestade. Mas eu ouvi sua voz me chamando. Eu tenho tentado. Cada palavra parecia exigir um esforço imenso. Há semanas, tentando alcançar alguém, qualquer pessoa que possa ouvir. Meg caiu de joelhos ao lado da cama, suas mãos tremendo enquanto se aproximavam das dele. Quando seus dedos se tocaram, foi como se uma corrente elétrica passasse entre eles. Majestade, todos pensam que está em coma há 5 anos. 5. Os olhos de Edmund se fecharam com força, como se fosse física a dor da revelação. 5 anos perdidos. Há momentos em que acordo, momentos em que posso pensar com clareza, mas então vem o médico e eu durmo novamente. Dr. Morrison. Sim, a palavra saiu como um sibilo raivoso. Ele e Blackwood. Eu ouvi fragmentos de conversas. Eles acreditam que estou completamente inconsciente, mas às vezes eu posso ouvir. Meg apertou suavemente a mão dele. O que você ouviu? Planos. Planos para entregar meu reino a potências estrangeiras. Blackwood, ele vai declarar minha morte em breve e assumir o trono como meu sucessor escolhido. Edmund tentou se sentar, mas o esforço foi demais e ele caiu de volta nos travesseiros. Margaret, você deve avisar alguém.
Deve expor a verdade. A quem? Lady Catherine obedece a Blackwood. Agnes tem medo, e eu sou apenas uma criada. Os olhos de Edmund se fixaram nos dela, com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Você não é apenas nada, Margaret Whitmore. Você é a única pessoa em todo este castelo que teve coragem de procurar a verdade. A única que veio quando eu chamei. Como você sabia meu nome? Eu a tenho observado nos momentos em que consigo manter a consciência. Você trabalha na biblioteca, lê os livros que eu lia, caminha pelos corredores onde eu caminhava. É como se... Ele pausou, seus olhos buscando as palavras certas. É como se minha alma reconhecesse a sua. Lágrimas começaram a escorrer pelas bochechas de Meg. Majestade, como posso ajudá-lo? Primeiro, não me chame de Majestade quando estamos sozinhos. Meu nome é Edmund. Sua mão apertou a dela com mais força do que ela teria imaginado possível para alguém em sua condição. Segundo, preciso que encontre uma maneira de parar as medicações. Se puder interromper o que Dr. Morrison me administra por apenas alguns dias, talvez eu consiga recuperar força suficiente para... Sua voz falhou quando sons de passos ecoaram no corredor distante. Você deve ir, sussurrou urgentemente. Se encontrarem você aqui, vou voltar, prometeu Meg, levantando-se rapidamente. Vou encontrar uma maneira de ajudá-lo. Margaret. Ele a chamou quando ela já estava se dirigindo para a porta. Obrigado por não desistir de mim quando todo mundo desistiu. Ela se virou para olhá-lo mais uma vez. Mesmo na penumbra dourada das velas, mesmo com a palidez do longo cativeiro, Edmund de Ravenshollow era o homem mais belo que ela já havia visto. Mas não era apenas sua aparência que a tocava. Era a força indomável que brilhava em seus olhos, a dignidade que nem 5 anos de prisão química conseguiram quebrar. Jamais desistirei, sussurrou ela de volta. Prometo. E saiu do aposento carregando nos braços não apenas o segredo de um rei desperto, mas também o peso de um amor que havia nascido no momento em que suas mãos se tocaram. Lá fora, a tempestade havia começado de verdade, com raios iluminando o céu noturno como se os próprios céus estivessem testemunhando o despertar de algo que mudaria para sempre os destinos de Ravenshade. Os dias seguintes ao primeiro encontro com Edmund passaram numa sucessão de momentos que alternavam entre êxtase e terror. Durante o dia, Meg cumpria suas obrigações com movimentos mecânicos, sua mente perdida nos planos de como ajudar o rei sem despertar suspeitas. À noite, deitava acordada contando as horas até poder visitá-lo novamente. Havia descoberto que Dr. Morrison fazia suas visitas sempre no início da manhã e no final da tarde, horários que Meg passou a evitar religiosamente a Torre Leste. Mas nas madrugadas, quando o castelo dormia profundamente, ela se tornara uma sombra silenciosa, percorrendo os corredores até os aposentos reais. Edmund a esperava sempre acordado agora, como se sua presença tivesse o poder de mantê-lo consciente contra todos os químicos que tentavam arrastá-lo de volta para as trevas. A cada visita, ele parecia um pouco mais alerta, um pouco mais presente, como uma planta que finalmente recebe sol após meses de escuridão. Conte-me sobre você, ele pediu numa dessas visitas noturnas, sua voz mais forte do que nos primeiros encontros. Quero saber como uma jovem órfã se tornou a pessoa mais corajosa de meu reino. Meg sorriu tristemente, ajustando as almofadas atrás dele para que pudesse sentar-se com mais conforto. Nos últimos dias, Edmund havia recuperado força suficiente para permanecer sentado por períodos curtos. Não sou corajosa, Edmund. Na verdade, passo a maior parte do tempo aterrorizada. Coragem não é a ausência do medo, disse ele suavemente. É agir apesar dele. E você tem feito isso todas as noites. Sentada na cadeira que havia puxado para perto da cama, Meg começou a contar sobre sua infância, sobre o pai ferreiro que lhe ensinou que o trabalho honesto era a maior dignidade que alguém podia ter, sobre a mãe que lhe dera o presente da leitura e da escrita, mesmo sabendo que talvez nunca pudesse usar essas habilidades. Eles morreram no inverno passado, disse ela, a voz se tornando mais suave. Uma febre que varreu toda Millbrook. Eu sobrevivi, mas às vezes me pergunto por quê. Edmund estendeu a mão para tocar a dela. Você sobreviveu para estar aqui, para me encontrar quando eu mais precisava de esperança. Ou talvez você tenha sobrevivido para que eu pudesse encontrá-lo, retrucou ela com um sorriso pequeno, mas genuíno.
Durante essas conversas noturnas, Edmund contou sobre sua própria vida, sobre crescer sabendo que um dia seria responsável por milhares de vidas, sobre a solidão do poder, sobre como havia começado a suspeitar da traição que fervilhava em seu próprio castelo. Eu era ingênuo, admitiu ele numa noite particularmente fria, quando Meg havia trazido chá quente preparado secretamente na cozinha. Confiava em Blackwood completamente. Ele foi conselheiro de meu pai. Parecia genuinamente preocupado com o reino. Nunca imaginei que sua lealdade fosse apenas uma máscara para sua ambição. Como começou a suspeitar? Pequenas coisas. Decisões sendo tomadas sem minha aprovação. Visitantes estrangeiros que eu não havia autorizado. Mudanças nas alianças tradicionais do reino. Edmund pausou para beber um gole do chá, saboreando o calor. E então encontrei cartas. Cartas que sugeriam que eu estava sendo enganado sobre muito mais do que imaginava. As cartas que encontrei na biblioteca, Edmund assentiu gravemente. Provavelmente, eu havia escondido cópias de tudo que descobri, esperando o momento certo para expor a conspiração. Mas Blackwood foi mais esperto, ou mais impaciente. Meg segurou a mão dele com mais firmeza. Edmund, temos que parar as medicações completamente. Você está ficando mais forte, mas ainda não o suficiente para confrontar Blackwood publicamente. Eu sei. Mas como? Dr. Morrison é extremamente cuidadoso. Ele sempre traz assistentes, sempre verifica se eu estou verdadeiramente inconsciente antes de administrar as doses. Foi então que Meg teve uma ideia perigosa. E se você fingisse estar morto? Edmund a olhou com surpresa. O quê? Pense bem. Se Dr. Morrison acreditasse que você havia morrido durante a noite, ele não administraria mais medicamentos. Você poderia se recuperar completamente e então... Ela pausou, percebendo as falhas em seu próprio plano. Não, isso é loucura. Eles fariam um funeral, enterrariam você. Não necessariamente. Os olhos de Edmund começaram a brilhar com algo que ela não via antes. Esperança genuína. Se eu morresse durante a noite, Lady Catherine seria a primeira a ser notificada. E eu tenho suspeitas sobre onde ficam as verdadeiras lealdades de Catherine. Você acha que ela não está do lado de Blackwood? Catherine serviu minha família por 20 anos. Ela foi dama de companhia de minha mãe, cuidou de mim quando eu era criança. Se há alguém neste castelo que poderia ser convencida a ajudar o verdadeiro rei, Edmund apertou a mão de Meg. É arriscado. Se estivermos errados sobre Catherine, estaremos entregando nossas vidas nas mãos de nossos inimigos. E se não fizermos nada, você morrerá lentamente nesta cama enquanto seu reino é entregue a estrangeiros. Eles se olharam em silêncio, o peso da decisão pairando entre eles como uma nuvem tempestuosa. Finalmente, Edmund sorriu, o primeiro sorriso verdadeiramente esperançoso que Meg havia visto em seu rosto. Então é isso. Amanhã à noite, Edmund de Ravenshollow morrerá. E depois, ele levou a mão dela aos lábios, beijando gentilmente seus dedos. E depois descobriremos de que somos realmente capazes quando lutamos juntos. Meg sentiu uma onda de emoção tão intensa que quase a derrubou. Não era apenas o toque dos lábios dele em sua pele, embora isso tenha feito seu coração disparar. Era a realização de que havia encontrado não apenas um rei para salvar, mas um homem para amar. E que ele, contra todas as probabilidades e convenções sociais, parecia estar começando a amá-la também. Seja qual for o que acontecer, sussurrou ela, enfrentaremos juntos. Juntos, concordou ele. E pela primeira vez, desde que chegara a Ravenshade, Meg sentiu que não estava sozinha no mundo. Havia encontrado alguém que valia a pena salvar e, mais importante ainda, alguém que acreditava que ela valia a pena ser salva também. Lá fora, as primeiras luzes da aurora começaram a atingir o céu de rosa pálido, sinalizando que era hora de ela retornar a seu quarto. Mas antes de partir, Edmund segurou sua mão mais uma vez. Margaret, disse ele com uma seriedade que fez ela parar de respirar. Se algo der errado, se nosso plano falhar, eu quero que saiba que estes últimos dias, tendo você ao meu lado, foram os mais vivos que me senti em 5 anos. Ela se inclinou e, sem pensar nas consequências, beijou suavemente sua testa. Nada dará errado, sussurrou contra sua pele. Não permitirei. E saiu do aposento carregando nos braços a promessa de um amor que estava crescendo nas sombras,
forte o suficiente para desafiar reis usurpadores e tradições milenares. A manhã do plano amanheceu com um silêncio inquietante sobre Ravenshade, como se o próprio castelo estivesse contendo a respiração. Meg acordou antes do amanhecer, com o coração batendo tão forte que temia que pudesse ser ouvido pelos outros moradores do castelo. Hoje, se tudo corresse bem, Edmund finalmente seria livre. Se algo desse errado, ela preferiu não pensar nessa possibilidade. Durante toda a manhã, cumpriu suas obrigações com uma normalidade forçada, mas Agnes notou sua tensão. "Criança, você está pálida como a neve lá fora", disse a mulher mais velha, estudando o rosto de Meg enquanto ela tentava se concentrar em polir a prataria. "Está se sentindo bem?" "Apenas um pouco cansada, Agnes. Não dormi muito bem." Agnes se aproximou, baixando a voz. "Tem a ver com os barulhos na Torre Leste. Eu os ouvi novamente na noite passada, como se alguém estivesse se mexendo." O coração de Meg quase parou. Se Agnes havia ouvido sons vindos dos aposentos reais, que tipo de barulhos? Passos, vozes baixas, como se... Agnes pausou, olhando ao redor para ter certeza de que estavam sozinhas, como se nosso pobre rei estivesse tentando acordar. Antes que Meg pudesse responder, a voz gelada de Lady Catherine cortou o ar. "Agnes, seus serviços são necessários na despensa." Imediatamente, a mulher mais velha fez uma reverência rápida e saiu, mas não antes de lançar um olhar preocupado para Meg. Catherine aproximou-se lentamente, seus olhos aço fixos no rosto de Meg, como se tentassem ler cada pensamento secreto. "Margaret, preciso falar com você. Em particular." Elas caminharam em silêncio até a biblioteca, e Catherine fechou a porta atrás delas com um clique definitivo. "Sente-se", ordenou a governanta, mas havia algo diferente em sua voz. Menos frieza, mais preocupação. Meg obedeceu, suas mãos tremendo ligeiramente. "Há quanto tempo você sabe?" A pergunta veio sem preâmbulos. "Sabe o que, milady? Não me insulte com mentiras, criança. Há quanto tempo sabe que nosso rei não está em coma?" O mundo de Meg pareceu inclinar perigosamente. Catherine sabia. De alguma forma, a governanta havia descoberto... começou Meg, mas Catherine levantou a mão para silenciá-la. "Eu vi você, Margaret. Não uma vez, mas várias vezes, saindo dos aposentos reais nas primeiras horas da manhã." Catherine caminhou até a janela, observando os jardins cobertos de neve. "Inicialmente pensei que fosse apenas curiosidade juvenil, mas então comecei a notar outras coisas. Edmund estava diferente, menos letárgico durante as visitas de Dr. Morrison, como se estivesse lutando contra a sedação." Meg permaneceu em silêncio, tentando decidir se deveria negar tudo ou... "Ele está despertando, não está?" Catherine se virou para fitá-la diretamente, lentamente, mas ele está recuperando a consciência. Foi então que Meg tomou a decisão mais arriscada de sua vida. Olhou nos olhos de Catherine e disse a verdade. "Sim, ele está acordado e sabe sobre a conspiração de Blackwood." Para sua surpresa, Catherine não pareceu chocada. Em vez disso, a mulher mais velha fechou os olhos como se sentisse um alívio imenso. "Graças a Deus", sussurrou. "Eu esperava, mas não ousava acreditar." "Você sabia?" Meg se levantou da cadeira. "Todo esse tempo, você sabia que ele estava sendo envenenado?" "Suspeitava, mas suspeitar e provar são coisas diferentes." Catherine voltou a se sentar, e pela primeira vez desde que Meg a conhecera, a governanta parecia vulnerável. "Servi a família real por 20 anos, criança. Vi Edmund crescer de um menino doce para um homem nobre e justo. Quando ele adoeceu tão subitamente, logo depois de começar a questionar certas decisões de Blackwood, as coincidências eram demais para ignorar. Por que não fez nada? E fazer o quê?" A voz de Catherine carregava uma amargura profunda. "Eu sou apenas uma governanta. Blackwood controlava os médicos, os guardas, toda a administração do castelo. Qualquer acusação que eu fizesse sem provas concretas seria vista como fantasia de uma mulher histérica." Meg se aproximou, seu coração acelerando com uma esperança perigosa. "Mas agora Edmund está acordado. Ele pode testemunhar. Ainda não está forte o suficiente", interrompeu Catherine. "E Blackwood está ficando impaciente. Ontem à noite, ouvi uma conversa entre ele e Dr. Morrison. Estão planejando acelerar o processo." "O que isso significa?"
Catherine hesitou, então disse com voz baixa. Means they're planning to declare Edmund dead within the next few days. They'll claim his condition deteriorated overnight. O sangue de Meg gelou. Eles vão matá-lo? Não diretamente, mas uma overdose acidental de sedativo seria facilmente explicável. E uma vez que Edmund seja oficialmente declarado morto, Blackwood se tornará o legítimo herdeiro do trono. Meg começou a andar de um lado para o outro, sua mente trabalhando freneticamente. Catherine, Edmund e eu temos um plano. É arriscado, mas conte-me. Meg explicou rapidamente o plano de fingir a morte de Edmund, esperando que Catherine pudesse ser a chave para seu sucesso. Catherine ouviu em silêncio, seus olhos se estreitando conforme considerava as implicações. É perigoso, disse finalmente. Se Blackwood descobrir que estamos enganando-o, se não fizermos nada, Edmund morrerá de qualquer forma, e o reino será entregue a estrangeiros. Catherine ficou em silêncio por longos momentos, olhando pela janela para a torre leste onde seu verdadeiro rei estava prisioneiro. Finalmente ela se virou para Meg com determinação, brilhando em seus olhos. Então façamos isso. Esta noite, quando o Dr. Morrison vier para a visita vespertina, eu me certificarei de que encontre Edmund aparentemente em descanso eterno. E depois, minha cara, descobriremos se 20 anos de lealdade ainda significam alguma coisa neste castelo amaldiçoado. Mas enquanto faziam os planos finais, nenhuma delas notou a sombra que se movia do outro lado da porta da biblioteca. Nem ouviram os passos silenciosos se afastando pelo corredor. Lord Blackwood havia ouvido o suficiente. E ele tinha seus próprios planos para aquela noite. A noite caiu sobre Ravenshade como um manto negro bordado de estrelas geladas, e com ela veio o peso do destino prestes a se desdobrar. Meg havia passado o dia numa agonia de expectativa, cada minuto se arrastando como uma eternidade. Agora, escondida no pequeno closet adjacente aos aposentos reais, aguardava o sinal de Catherine para colocar o plano em ação. Edmund estava deitado na cama, mas seus olhos brilhavam de alerta na penumbra dourada das velas. Eles haviam ensaiado tudo cuidadosamente. Ele controlaria a respiração para parecer que havia parado de respirar, manteria o corpo completamente imóvel, deixaria os olhos entreabertos de forma que parecesse partido. Você tem certeza de que Catherine está do nosso lado? Sussurrou Edmund pela última vez. Tenho, respondeu Meg, com mais convicção do que realmente sentia. Ela serviu sua família por 20 anos. Ela o ama. O som de passos se aproximando pelo corredor fez ambos se tensionarem. Dr. Morrison chegara para sua visita vespertina, carregando como sempre sua bolsa médica de couro negro, a mesma bolsa que por 5 anos havia carregado os venenos que mantinham Edmund prisioneiro em seu próprio corpo. Meg se encolheu mais profundamente no closet, observando através de uma pequena fresta na porta. Doutor, Morrison entrou nos aposentos, com a confiança casual de quem havia repetido a mesma rotina centenas de vezes. Era um homem de 50 e poucos anos, magro e nervoso, com cabelos grisalhos rarefeitos e óculos pequenos que lhe davam uma aparência de roedor. Seus movimentos eram precisos, mecânicos, a eficiência de alguém que havia transformado uma atrocidade em rotina. Boa noite, majestade, murmurou sarcasticamente enquanto se aproximava da cama. Hora da sua medicina. Mas quando se inclinou sobre Edmund para verificar seu pulso, um procedimento padrão antes de administrar a sedação, algo o fez parar abruptamente. O que? Dr. Morrison colocou a mão sobre o peito de Edmund, depois sobre seu pescoço. Seus olhos se arregalaram atrás dos óculos. Não é possível. Foi então que Lady Catherine entrou no aposento, movendo-se com sua elegância habitual. Dr. Morrison, há algum problema? Lady Catherine, ele está... Morrison se afastou da cama, sua voz trêmula. Não consigo encontrar pulso, ele está morto. Catherine se aproximou da cama com a expressão de choque controlado de uma mulher acostumada a esconder emoções. Inclinou-se sobre Edmund, colocou a mão sobre seu coração, verificou sua respiração. Deus nos ajude, sussurrou com convincente desespero. Quando foi a última vez que você verificou os sinais vitais? Esta manhã ele estava estável, eu juro. Morrison estava claramente em pânico. Deve ter acontecido há pouco tempo. O corpo ainda está quente.
Você tem certeza de que ele está... Catherine deixou a pergunta no ar. Morrison voltou à cama, repetindo todos os exames com mãos trêmulas. Sem pulso, sem respiração, sem resposta às pupilas. Ele... Sim, ele se foi. Catherine se afastou da cama, levando uma mão ao peito numa demonstração perfeita de mulher em choque. Preciso informar imediatamente a Lord Blackwood. Ele precisará fazer os arranjos necessários. Sua voz carregava a autoridade de décadas de experiência em situações de crise. Doutor, você pode determinar a causa? Morrison estava guardando seus instrumentos com movimentos nervosos. Parada cardíaca, provavelmente. Após tantos anos em estado vegetativo, não é totalmente inesperado. O coração simplesmente parou. Compreendo. Pode deixar que eu cuidarei dos arranjos imediatos. Lord Blackwood vai querer ser informado pessoalmente. Depois que Morrison saiu, claramente abalado, Catherine permaneceu imóvel ao lado da cama por longos momentos. Apenas quando os passos do médico se perderam completamente nos corredores distantes é que ela se moveu. Podem sair, disse em voz baixa. Meg emergiu do closet com pernas bambas e Edmund abriu os olhos lentamente, retornando à vida com um suspiro profundo. Perfeito, disse Catherine com um sorriso que não tinha nada de seu habitual gelo. Morrison estava tão nervoso que mal conseguiu fazer um exame adequado. Edmund se sentou na cama, ainda um pouco tonto do esforço de controlar a respiração por tanto tempo. Quanto tempo temos antes que Blackwood chegue aqui? Não muito. Morrison correrá para informá-lo imediatamente. Catherine se aproximou da janela, observando o pátio lá embaixo. Vocês precisam sair do castelo esta noite. Tenho cavalos preparados nos estábulos fundos, provisões, dinheiro suficiente para chegarem a Millbrook e de lá seguirem para a capital. Catherine. Edmund se levantou da cama, ainda um pouco instável. Não posso fugir. Este é meu reino, meu povo. Não posso abandoná-los a Blackwood. E de que serve um rei morto a seu povo? Replicou Catherine firmemente. Você ainda está fraco demais para enfrentar Blackwood diretamente. Precisa de tempo para se recuperar completamente, para reunir aliados leais, para... Ela parou abruptamente, seu rosto empalidecendo. O que foi? Perguntou Meg. Catherine apontou para a janela. Lá embaixo, no pátio, tochas se moviam em formação organizada. Muitas tochas. Guardas, sussurrou. Blackwood trouxe guardas. Foi então que a porta dos aposentos se abriu violentamente e Lord Blackwood entrou seguido de 6 homens armados. Seu rosto carregava uma expressão de satisfação predatória que fez o estômago de Meg se revirar. Bem, disse ele com aquela voz suave como veludo que escondia tanto veneno. Parece que nosso querido rei teve uma recuperação milagrosa. Edmund se ergueu com toda a dignidade que pôde reunir, e pela primeira vez Meg viu nele não apenas o homem que aprendera a amar, mas o rei que ele havia nascido para ser. Blackwood, disse com voz firme, seus dias de traição chegaram ao fim. Blackwood riu, um som que não possuía nenhum calor humano. Pelo contrário, majestade, seus dias é que chegaram ao fim. Novamente, ele gesticulou para os guardas. Prendam-nos, todos os 3. Quando os guardas se aproximaram, Catherine deu um passo à frente. Lord Blackwood, posso explicar? Pode, realmente? Blackwood se aproximou dela, seus olhos brilhando de fúria fria. 20 anos servindo esta família, Catherine, e no final escolhe traí-la junto com uma criada órfã e um rei que deveria ter morrido há muito tempo. Eu jamais traí a verdadeira família real, respondeu Catherine com dignidade inabalável. A traição foi sua, Aldrich, sua desde o primeiro dia em que decidiu que cobiçava um trono que jamais lhe pertenceria. Foi então que Edmund fez algo que ninguém esperava. Com um movimento rápido, pegou o castiçal de prata mais próximo e o atirou contra a janela, despedaçando o vidro. Povo de Ravenshollow, gritou com voz que ecoou pelo pátio. Seu rei vive! Edmund de Ravenshollow vive! Por um momento, o silêncio reinou sobre o castelo. Então, do pátio lá embaixo começaram a surgir vozes, primeiro confusas, depois crescendo em volume e clareza. O rei está vivo! Blackwood se virou para Edmund com fúria assassina nos olhos. Você acaba de assinar sua sentença de morte, seu tolo. E a delas também. Mas do lado de fora, as vozes continuavam crescendo. E entre elas, Meg podia ouvir uma que reconheceu.
Agnes gritando para todos ouvirem: "O rei vive! Nosso verdadeiro rei está vivo!" A revolução havia começado. O som das vozes no pátio crescia como uma maré tempestuosa, ecoando pelas pedras antigas de Ravenshade com uma força que parecia capaz de derrubar muralhas. Hermione permanecia na janela despedaçada, sua figura iluminada pelas tochas lá embaixo, e pela primeira vez em 5 anos parecia verdadeiramente um rei, não apenas por nascimento, mas por escolha própria. "Guardas!" rugiu Blackwood, mas sua voz carregava agora uma nota de desespero que não conseguia esconder completamente. "Prendam-no! Agora!" Mas os homens hesitaram. Do pátio subia não apenas o clamor do povo, mas também vozes conhecidas. Outros guardas, servos do castelo, pessoas que haviam servido a família real por gerações. E todos gritavam a mesma coisa: "O rei vive! Edmund de Ravenshollow vive!" Um dos guardas, um homem mais velho com cicatrizes de batalha no rosto, baixou a espada. "Milord", disse para Blackwood, "se o rei está realmente vivo..." "Ele é um impostor!" explodiu Blackwood. 5 anos em coma. Vocês acham que alguém poderia sobreviver a isso? É um truque, uma farsa elaborada por inimigos do reino." Mas Edmund se virou da janela e a luz das velas revelou um homem que, apesar da palidez e da fraqueza, possuía uma presença régia inegável. Quando falou, sua voz carregava a autoridade de alguém que nascera para comandar. "Capitão Aldrich", dirigiu-se ao guarda mais velho, "você serviu meu pai durante a Guerra das Pedras Negras. Esteve presente quando ele me ensinou a usar uma espada pela primeira vez, no pátio de armas, quando eu tinha 12 anos. Disse que eu tinha mãos de músico, não de guerreiro." O capitão arregalou os olhos. Era uma memória íntima, pessoal, que apenas o verdadeiro príncipe poderia conhecer. "Majestade", sussurrou com voz trêmula. "E você, soldado Marcos?" Edmund se dirigiu a outro guarda. "Sua irmã trabalha na cozinha. Lívia. Ela faz o melhor pão de canela do reino. E eu costumava roubar fatias quando criança. Você sempre me ameaçava contar para meu pai, mas nunca contou." Marcos deixou a espada cair com um ruído metálico que ecoou como um sino fúnebre para as esperanças de Blackwood. "Como é possível?" sussurrou. 5 anos. 5 anos prisioneiro em meu próprio corpo", disse Edmund, sua voz carregando toda a dor desse tempo perdido. "Mantido inconsciente por medicamentos administrados por Dr. Morrison sob as ordens de Lord Blackwood, enquanto meu reino era lentamente vendido a potências estrangeiras." Blackwood recuou, percebendo que havia perdido os guardas, mas havia nele uma desesperança que o tornava mais perigoso, não menos. "Você não tem provas", gritou. "São apenas palavras de um homem que deveria estar morto." Foi então que Catherine se moveu. Da gaveta de uma cômoda próxima, retirou uma pasta de couro que fez Blackwood empalidecer visivelmente. "Todas as cartas", disse ela calmamente. "Todas as correspondências entre você e seus aliados estrangeiros. Cópias dos documentos que forjou em nome do rei, registros das medicações que ordenou ao Dr. Morrison. Como você... 20 anos servindo esta família me ensinaram a estar preparada para qualquer eventualidade, Aldrich, inclusive sua traição." Edmund se aproximou de Blackwood, e apesar de sua fraqueza física, havia nele uma força moral que fazia o traidor recuar. "Aldrich", disse com uma tristeza profunda, "você foi amigo de meu pai. Eu confiava em você como um segundo pai. Por quê?" Por um momento, a máscara de Blackwood escorregou, revelando não o vilão calculista, mas um homem consumido pela amargura. "Porque eu era melhor que você", explodiu. "Mais velho, mais sábio, mais experiente. Seu pai deveria ter me escolhido como herdeiro, não um menino mimado que nunca soube o que é lutar por nada. E por isso entregaria meu povo a estrangeiros? Por isso condenaria milhares de inocentes. Seu povo estará melhor sob um governo forte, sob alguém que compreende que sentimentalismo é fraqueza." Foi nesse momento que Meg, que havia permanecido silenciosa, observando a cena se desenrolar, tomou uma decisão que mudaria tudo. Aproximou-se de Edmund e, diante de todos, guardas, Catherine, até mesmo Blackwood, tomou sua mão na dela. "Majestade", disse com voz clara e firme, "seu reino precisa de você. Mas você precisa de alguém ao seu lado. Alguém que o ame não pelo trono que carrega, mas pelo homem que é." Um murmúrio de choque passou pelos presentes.
Uma criada órfã declarando publicamente seu amor por um rei era impensável, escandaloso, contra todas as tradições e leis sociais. Mas Edmund sorriu. O primeiro sorriso verdadeiramente alegre que Meg havia visto em seu rosto. Margaret Whitmore, disse ele, elevando a voz para que todos ouvissem, você me salvou não apenas da prisão química, mas da prisão da solidão. Você me provou que a verdadeira nobreza não está no sangue, mas nas ações. E se meu reino não pode aceitar isso? Ele se virou para os guardas, para Catherine, olhando cada um nos olhos. Então talvez seja a hora de nosso reino aprender que um novo tempo chegou. Um tempo onde o mérito vale mais que o nascimento, onde a lealdade vale mais que o título. Capitão Aldrich se ajoelhou primeiro. Depois Marcus. Um por um, todos os guardas presentes se ajoelharam diante de seu verdadeiro rei. Do pátio, as vozes continuavam crescendo. O povo de Ravenshollow havia encontrado sua voz, e ela clamava por justiça, por verdade, por um rei que escolhesse o amor sobre a conveniência. Catherine se aproximou de Edmund e Meg, lágrimas brilhando em seus olhos normalmente tão controlados. Majestade, disse suavemente, será uma batalha. Os nobres tradicionais resistirão. Haverá quem questione suas escolhas. Deixe que questionem, respondeu Edmund apertando a mão de Meg. Enfrentaremos juntos o que vier, como enfrentamos tudo até agora. Blackwood, vendo sua causa perdida, tentou uma última jogada desesperada. Sacou uma adaga escondida e se lançou contra Edmund. Mas Meg estava mais rápida. Empurrou Edmund para o lado e enfrentou Blackwood segurando seu punho enquanto ele lutava para cravar a lâmina. Foi Captain Aldrich quem o deteve, desarmando-o com um movimento experiente. Lord Aldrich Blackwood, disse Edmund com voz solene, você está preso por traição à coroa, conspiração com potências estrangeiras e tentativa de assassinato do rei. Blackwood foi levado pelos guardas, mas suas últimas palavras ecoaram sinistramente pelos aposentos. Você pode ter vencido hoje, Edmund, mas reinos não são construídos sobre amor de criadas. Descobrirá que ser rei é mais difícil do que despertar de um sono. Quando ficaram sozinhos, apenas Edmund, Meg e Catherine, um silêncio contemplativo desceu sobre o aposento. Ele não está completamente errado, disse Edmund finalmente. Será difícil. Haverá resistência. Meg se aproximou da janela destruída, observando o povo ainda reunido no pátio, suas vozes agora cantando hinos de celebração. Talvez, disse ela suavemente, mas olhe lá embaixo. Olhe para as pessoas que passaram 5 anos sem seu verdadeiro rei, e ainda se lembram de seu nome. Se isso não é um reino construído sobre amor, não sei o que é. Edmund se juntou a ela na janela, e juntos observaram o amanhecer de uma nova era para Ravenshollow. Uma era que nascera não de política ou conveniência, mas de coragem, sacrifício e a crença de que algumas coisas valem mais que todas as convenções do mundo. 3 meses haviam se passado desde a noite em que Edmund retornou do Reino das Sombras para reclamar seu trono, e o castelo de Ravenshade havia despertado de seu próprio sono profundo. Onde antes ecoavam apenas silêncios melancólicos, agora ressoa risadas e conversas. As tapeçarias foram restauradas, as lareiras voltaram a dançar com chamas acolhedoras, e a vida havia retornado aos corredores que por tanto tempo conheceram apenas fantasmas de memórias. Meg estava na biblioteca real, não mais como uma criada órfã fugindo de fantasmas do passado, mas como a futura rainha de Ravenshollow, estudando tratados de Estado e correspondências diplomáticas. A ironia não passava despercebida. A jovem que aprendera a ler nas pernas de uma mãe simples, agora decifrava as complexidades políticas de reinos inteiros. Edmund a encontrou ali, como fazia todas as tardes, sentado-se silenciosamente ao seu lado enquanto ela trabalhava. Nesses 3 meses, ele havia se transformado completamente. A palidez doentia fora substituída por um vigor saudável, os músculos atrofiados pelo longo cativeiro haviam se fortalecido com exercícios diários, e seus olhos brilhavam com a clareza de quem havia encontrado seu propósito. As respostas de Lord Brennan chegaram hoje, disse ele, entregando-lhe uma carta lacrada. Nossos antigos aliados estão cautelosamente otimistas sobre renovar as relações tradicionais. Meg leu rapidamente o documento, suas habilidades de leitura política aguçadas pelos meses de prática intensiva. Cautelosamente otimistas
é um eufemismo político para ainda não sabemos se você vai sobreviver tempo suficiente para valer a pena investir em sua amizade, traduziu ela com um sorriso irônico. Edmund riu, um som que ainda fazia o coração dela acelerar, não importasse quantas vezes o ouvisse. Minha futura esposa está se tornando perigosamente competente em duplicidade diplomática. Alguém precisa proteger você dos lobos disfarçados de cordeiros. Ele se inclinou para beijar suavemente seu cabelo. E como estão as outras resistências? Meg suspirou. Os últimos meses não haviam sido apenas sobre restaurar o reino. Haviam sido sobre batalhar contra séculos de tradição e preconceito. A decisão de Edmund de se casar com uma criada órfã havia causado ondas de choque através de toda a nobreza de Ravenshollow. Lord Harwick retirou oficialmente sua filha da corte, relatou ela sem erguer os olhos do pergaminho. Aparentemente, Lady Vivian não pode suportar a humilhação de servir uma rainha de origem tão modesta. E isso a incomoda? Meg considerou a pergunta honestamente. Nos primeiros dias após o anúncio de seu noivado, havia chorado lágrimas amargas pelos sussurros cruéis e olhares desdenhosos. Mas Agnes havia lhe dado um conselho que mudara sua perspectiva completamente. Criança, eles não estão com raiva porque você não é boa suficiente para ele. Estão com raiva porque você provou que ele não precisa deles. Não mais, respondeu ela finalmente. No início, sim, eu me sentia como uma impostora usando vestidos de seda e aprendendo etiqueta real. Mas então percebi algo. O quê? Meg se virou para fitá-lo diretamente. Que eu não me tornei digna de você ao aprender a usar uma coroa. Eu já era digna quando tive coragem de procurar a verdade, quando arrisco minha vida para salvá-lo, quando escolhi ficar ao seu lado mesmo sabendo que seria mais fácil fugir. Edmund segurou seu rosto entre as mãos, seus polegares acariciando suavemente suas bochechas. Margaret Whitmore, você nunca deixa de me surpreender. É bom saber que conseguirei mantê-lo interessado pelos próximos 50 anos. Pelo menos 50, concordou ele, selando a promessa com um beijo que ainda tinha o poder de fazer o mundo ao redor desaparecer. Foram interrompidos por uma batida discreta na porta. Catherine entrou, carregando uma bandeja de chá e um sorriso que nos últimos meses havia se tornado genuinamente caloroso. Perdão pela interrupção, Majestade, mas o alfaiate chegou para as últimas provas do vestido de coroação. Meg gemeu dramaticamente. Mais provas? Juro que já fui espetada por mais alfinetes que um boneco voodoo. O preço da realeza, minha cara, disse Catherine com humor seco. Embora deva admitir que você tem suportado as torturas da alta costura com mais elegância do que muitas damas nascidas para isso. Era verdade. Nos últimos meses, Meg havia se transformado não apenas externamente, aprendendo a caminhar com a postura de uma rainha, a falar com a autoridade de quem governa, a vestir sedas, como se tivesse nascido nelas, mas internamente também. Havia descoberto uma força que não sabia possuir, uma capacidade de liderança que surpreendeu até mesmo Edmund. Na verdade, continuou Catherine, Lady Agnes pediu para vê-la na cozinha quando tiver um momento. Algo sobre os arranjos para a festa de coroação. Meg sorriu. Agnes havia sido promovida a supervisora-geral dos aposentos reais, uma posição que ela ocupava com o orgulho feroz de alguém que havia apostado no rei certo desde o início. Diga a ela que irei assim que terminar de revisar estas correspondências. Depois que Catherine saiu, Edmund voltou à sua cadeira, mas Meg notou que havia algo pesando em sua mente. O que há? Perguntou ela. Estava pensando em Blackwood. O nome ainda tinha o poder de lançar uma sombra sobre qualquer conversa. O ex-regente estava preso na Torre Sul, aguardando julgamento por alta traição. Dr. Morrison havia confessado completamente, implicando não apenas Blackwood, mas toda uma rede de nobres corruptos e agentes estrangeiros. O que sobre ele? Ele disse algo naquela noite sobre reinos não serem construídos sobre amor. Às vezes me pergunto se ele estava certo. Meg completou a frase. Edmund assentiu, claramente relutante em verbalizar a dúvida. Meg se levantou e caminhou até a janela que dava vista para os jardins do castelo. Lá fora, servos trabalhavam alegremente preparando os terrenos para a cerimônia de coroação. Crianças corriam entre as flores, enquanto suas mães cuidavam dos arranjos. Havia risadas, canções,
Uma sensação de esperança que havia estado ausente por 5 longos anos. Edmund, disse ela sem se virar. Você vê aquelas pessoas lá fora? Sim. Elas estão trabalhando não porque têm que trabalhar, mas porque querem que nossa coroação seja perfeita. Agnes está na cozinha desde o amanhecer, preparando banquetes para pessoas que ela nunca conhecerá pessoalmente. Catherine está coordenando cada detalhe como se sua própria vida dependesse disso. Ela se virou para fitá-lo. Eles fazem isso por você, sim, mas também fazem por mim. E fazem porque veem em nosso amor uma prova de que os sonhos deles também podem se tornar realidade. Que uma criada órfã pode se tornar rainha, significa que um filho de camponês pode se tornar cavaleiro, que uma costureira pode se tornar comerciante, que o mérito pode vencer o nascimento. Edmund terminou, compreensão iluminando seus olhos. Exatamente. Blackwood estava errado, Edmund. Reinos podem sim ser construídos sobre amor. Não apenas nosso amor um pelo outro, mas o amor que inspiramos em nosso povo. A esperança que damos a eles de que um mundo melhor é possível. Edmund se levantou e a abraçou, descansando o queixo no topo de sua cabeça. Como você ficou tão sábia? Aprendi com um rei que teve coragem de despertar de um sono de 5 anos para salvar seu reino. E eu aprendi com uma jovem que teve coragem de despertar um rei. Lá fora, os sinos da torre começaram a repicar, marcando o fim de mais um dia e o início de outro no reino que eles estavam construindo juntos. Tijolo por tijolo, decisão por decisão, gesto de amor por gesto de amor. Em uma semana, Meg seria coroada rainha de Ravenshollow. Mas naquele momento, abraçada ao homem que amava enquanto observavam o reino que iriam governar juntos, ela já se sentia como a pessoa mais rica do mundo. O dia da coroação amanheceu com um céu azul cristalino, como se os próprios céus estivessem celebrando o renascimento de Ravenshollow. O castelo de Ravenshade nunca havia visto tanta magnificência. Estandartes reais tremulavam de cada torre, flores desabrochavam em cascatas coloridas pelos jardins e o aroma de banquetes sendo preparados flutuava pelos corredores como perfume de festa. Meg despertou em seus aposentos, agora os aposentos da futura rainha, com o coração batendo entre ansiedade e êxtase. Hoje, em poucas horas, deixaria de ser Margaret Whitmore, a criada órfã, para se tornar rainha Margaret de Ravenshollow. A transformação parecia tão surreal quanto um sonho. Agnes entrou carregando uma bandeja de chá e biscoitos, mas seus olhos estavam vermelhos de emoção contida. Minha menina, disse com voz trêmula, este é o dia. Agnes. Meg se sentou na cama, estendendo as mãos para a mulher que havia se tornado mais que uma amiga. Havia se tornado a mãe que ela perdera. Você está chorando? Lágrimas de alegria, criança. Lágrimas de alegria. Agnes colocou a bandeja de lado e abraçou Meg com a ternura de quem abraça uma filha. Seus pais, eles estariam tão orgulhosos de ver a mulher extraordinária que você se tornou. As próprias lágrimas de Meg começaram a fluir. Nos últimos meses, havia momento em que sentia como se estivesse traindo a memória de seus pais ao se afastar tanto do mundo simples onde havia nascido. Mas Agnes sempre a lembrava de que Thomas e Mary Whitmore não haviam criado uma filha para permanecer pequena. Haviam criado para voar tão alto quanto seus sonhos permitissem. Eles teriam amado Edmund, disse Meg, enxugando as lágrimas. E ele os teria amado também, criança. Um rei que consegue ver o valor verdadeiro das pessoas. É o tipo de homem que seus pais teriam escolhido para você. Catherine apareceu na porta, impecável em um vestido azul escuro bordado em prata. Perdão pela intromissão, mas precisamos começar os preparativos. O cerimonial real não perdoa atrasos. Nas horas seguintes, Meg foi transformada por mãos habilidosas em uma versão de si mesma que parecia saída de um conto de fadas. O vestido de coroação era uma obra de arte. Cetim branco puro bordado com fios de ouro e prata, formando padrões de rosas e folhas de carvalho que simbolizavam tanto beleza quanto força. A saia fluía como água cristalina e o corpete ajustava-se como se tivesse sido feito pelos próprios anjos. Mas foi quando colocaram o véu, metros de renda finíssima que havia pertencido à mãe de Edmund, que Meg verdadeiramente se sentiu transformada. Meu Deus, sussurrou Catherine, recuando para admirar o resultado final. Você está magnífica.
Meg olhou-se no espelho e por um momento não reconheceu a mulher que a fitava de volta. Mas então viu algo familiar nos olhos dourados. A determinação silenciosa que havia herdado do pai ferreiro, a gentileza profunda que havia aprendido com a mãe e uma força nova que havia descoberto ao lado de Edmund. Não era mais a criada órfã, nem apenas uma futura rainha. Era Margaret, completa em si mesma. Está na hora, anunciou Catherine suavemente. O cortejo até a capela real foi como caminhar através de um sonho dourado. Pétalas de rosa choviam das janelas, enquanto Meg passava pelos corredores que conhecia tão bem, mas agora transformados por tapeçarias cerimoniais e velas que criavam uma atmosfera mágica. Servos e nobres se curvavam à sua passagem, mas não era reverência apenas por seu novo título. Havia amor genuíno naqueles olhares, gratidão por ela ter salvado seu verdadeiro rei. Na capela, centenas de convidados se levantaram quando ela entrou. Mas Meg só tinha olhos para uma pessoa, Edmund, esperando-a no altar em sua vestimenta real azul escura bordada em ouro, sua coroa brilhando à luz das velas, mas seus olhos brilhando ainda mais intensamente de amor e orgulho. Quando ela chegou ao altar, ele estendeu a mão e sussurrou apenas para ela ouvir. Pronta para esta aventura, minha corajosa bibliotecária. Pronta para qualquer aventura ao seu lado, meu rei desperto, respondeu ela com um sorriso que fez o coração dele acelerar. A cerimônia foi conduzida pelo arcebispo Thornton, um homem venerável que havia conhecido Edmund desde criança e que havia chorado lágrimas de alegria quando soube do retorno miraculoso do rei. Dearly beloved, começou ele com voz solene que ecoou pelas pedras antigas da capela. We are gathered here in the sight of God and this noble assembly to witness the coronation of our beloved Margaret as Queen of Ravenshollow and to bless the union that will guide our kingdom into a new era of hope and justice. Quando chegou o momento dos votos reais, Edmund tomou as mãos de Meg nas suas e falou palavras que não estavam em nenhum protocolo cerimonial, mas que saíam diretamente de seu coração. Margaret, você me ensinou que um reino verdadeiro não é construído sobre pedras e ouro, mas sobre coragem e amor. Prometo governar ao seu lado, não apenas como seu rei, mas como seu parceiro em cada decisão, em cada sonho, em cada desafio que enfrentarmos. As lágrimas corriam livremente pelas bochechas de Meg quando ela respondeu. Edmund, você me ensinou que não precisamos nascer para a grandeza para alcançá-la. Precisamos apenas ter coragem de despertar para nosso próprio valor. Prometo estar ao seu lado como sua rainha, sua conselheira, sua melhor amiga e, acima de tudo, como a mulher que te amará até o fim dos tempos. Quando o arcebispo colocou a coroa de rainha sobre a cabeça de Meg, uma coroa mais delicada que a real, mas não menos significativa, feita de ouro branco e adornada com pedras que capturavam a luz como estrelas, um silêncio reverente desceu sobre a capela. Que Deus abençoe nossa rainha Margaret de Ravenshollow e que seu reinado seja marcado por sabedoria, compaixão e prosperidade para todos os seus súditos. O amém que ecoou pela capela foi como trovão, seguido por aplausos que pareciam capazes de derrubar as paredes. Mas o momento mais emocionante veio quando Edmund e Meg saíram da capela para serem apresentados ao povo reunido no grande pátio. Milhares de pessoas se espremiam ali, camponeses que haviam viajado dias para testemunhar a coroação, comerciantes das cidades vizinhas, nobres de reinos aliados e todos os servos do castelo que haviam ajudado a tornar aquele dia possível. Quando Edmund ergueu a mão de Meg no ar, o rugido de aprovação foi ensurdecedor, mas foi quando uma voz gritou do meio da multidão. Viva a rainha do povo! Que Meg verdadeiramente compreendeu o que havia conquistado. Não era apenas um título, era o amor de um reino inteiro que via nela a prova de que sonhos podem se tornar realidade. O banquete que se seguiu foi uma celebração que entraria para a história de Ravenshollow. Agnes havia se superado, criando um festim que seria lembrado por gerações. Mas o momento mais tocante veio quando Edmund se levantou para fazer um brindou. Meus amigos, disse ele, sua voz carregando por todo o grande salão, hoje não celebramos apenas uma coroação. Celebramos o despertar de um reino que havia esquecido seus próprios sonhos. Ele se virou para Meg, seus olhos brilhando com uma emoção que fez o coração dela parar.
E celebramos uma mulher que teve coragem de despertar um rei adormecido. Não com um beijo de conto de fadas, mas com algo muito mais poderoso, fé inabalável na verdade e amor que não conhece barreiras. O salão explodiu em aplausos, mas Edmund ainda não havia terminado. Margaret me ensinou que a verdadeira nobreza não está no sangue que corre em nossas veias, mas nas escolhas que fazemos a cada dia. E eu escolho todos os dias ser digno do amor desta mulher extraordinária. Quando finalmente se sentaram, Meg sussurrou para ele: se você continuar fazendo discursos assim, vou chorar tanto que minha coroa vai escorregar. Edmund riu e beijou suavemente sua testa. Então vou parar de falar e começar a dançar com minha rainha. A primeira dança real foi mágica. Girando pelo salão decorado com flores e iluminado por 1000 velas, Meg sentiu como se estivesse flutuando, mas não era a grandeza do momento que a emocionava. Era a maneira como Edmund a olhava, como se ela fosse a única pessoa no mundo. Sem arrependimentos? Perguntou ele enquanto dançavam. Apenas um, respondeu ela. Qual? Gostaria que meus pais estivessem aqui para ver este momento. Edmund parou de dançar por um momento, segurando seu rosto entre as mãos. Eles estão, meu amor. Em cada gesto gentil que você faz, em cada decisão sábia que toma, em cada momento em que você escolhe a compaixão sobre a vingança. Eles vivem através da mulher extraordinária que criaram. E pela primeira vez desde que chegara a Ravenshade, como uma órfã assustada, Meg se sentiu verdadeiramente completa. Não porque havia encontrado um título ou uma coroa, mas porque havia encontrado seu lugar no mundo, ao lado do homem que amava, servindo o povo que havia aprendido a amar também. A festa continuou até as primeiras luzes da aurora, mas para Meg e Edmund, o verdadeiro começo estava apenas começando. 6 meses após a coroação, quando o outono pintava os jardins de Ravenshade com tons dourados e carmesins, chegou ao reino uma delegação que mudaria tudo o que Edmund e Meg pensavam saber sobre a conspiração que quase destruíra Ravenshollow. Meg estava na biblioteca, agora ampliada e transformada em um centro de estudos real, quando Catherine irrompeu pelos corredores com uma expressão que ela não via desde os dias sombrios da descoberta sobre Blackwood. Majestade, disse Catherine claramente agitada, há enviados na corte. Vieram do reino de Aldermere, no norte. Meg franziu o sobrancelho. Aldermere havia sido um dos reinos aliados na conspiração de Blackwood. Que tipo de enviados? Eles trouxeram documentos. Documentos que, segundo eles, mudam completamente nossa compreensão do que aconteceu durante os 5 anos de coma de Sua Majestade. Edmund apareceu na biblioteca naquele momento, claramente tendo corrido pelos corredores. Seus cabelos estavam desalinhados e havia uma tensão em seus olhos que Meg não via há meses. Você ouviu sobre os enviados? Perguntou ele. Catherine acabou de me contar. Que documentos são esses? Correspondências interceptadas. Planos que vão muito além do que jamais imaginamos. Edmund se aproximou da janela, olhando para o pátio onde uma carruagem negra esperava, guardada por homens em armaduras estrangeiras. Margaret, lembra de Lord Brennan, um dos correspondentes de Blackwood? Claro, aquele que estava planejando os novos arranjos territoriais. Ele está morto, assassinado 3 semanas atrás em seus próprios aposentos. Edmund se virou para fitá-la, e Meg viu algo que a assustou. Medo genuíno. E não foi o único. 4 dos nobres envolvidos na conspiração morreram em circunstâncias misteriosas no último mês. O sangue de Meg gelou. Você acha que alguém está eliminando as testemunhas? Pior do que isso. Catherine se aproximou baixando a voz. Os enviados de Aldermere afirmam que Blackwood não era o líder da conspiração. Era apenas um peão em um jogo muito maior. Edmund assentiu gravemente. Eles querem nos mostrar provas de que existe uma organização secreta que opera através de múltiplos reinos, manipulando sucessões reais, criando guerras, controlando rotas comerciais. Uma organização que ainda está ativa, completou Catherine. Meg sentiu o mundo inclinar sob seus pés. Durante meses havia acreditado que a ameaça havia passado com a prisão de Blackwood, que finalmente poderiam governar em paz, construir o reino que sonhavam. Eles querem que nos encontremos com eles agora? Perguntou ela, tentando manter a voz firme. Sim. E Margaret? Edmund hesitou, como se as próximas palavras fossem difíceis de pronunciar.
Eles dizem que você está em perigo, especificamente você. Eu? Por quê? Porque sua ascensão de criada à rainha não foi vista apenas como uma história de amor. Foi vista como um precedente perigoso. Uma ameaça à ordem estabelecida que essa organização trabalha para manter. Catherine colocou a mão no ombro de Meg. Eles acreditam que você pode inspirar outras pessoas comuns a questionarem a legitimidade da nobreza hereditária. E isso ameaça todo o sistema de poder que eles controlam. Meg se deixou cair em uma cadeira, o peso da revelação quase insuportável. Durante meses havia se preocupado com resistências internas, com adaptação ao protocolo real, com pequenas intrigas da corte. Nunca imaginara que sua própria existência como rainha pudesse ser vista como uma ameaça por forças ocultas que operavam além das fronteiras de Ravens Hollow. Que tipo de perigo? Perguntou finalmente. Edmund se ajoelhou ao lado de sua cadeira, tomando suas mãos nas dele. Não sabemos ainda, mas os assassinatos recentes, todos foram feitos para parecer acidentes ou mortes naturais, sofisticados, planejados, executados por profissionais. Edmund, disse Meg lentamente, uma terrível realização se formando em sua mente. Se essa organização é tão poderosa, como sabemos que podemos confiar nesses enviados de Aldermere? Como sabemos que isso não é outra armadilha? Foi uma pergunta que claramente já havia atormentado Edmund. Não sabemos, admitiu ele. Mas eles trouxeram algo que nos fez acreditar em sua sinceridade. O quê? Catherine se moveu até a mesa e retirou de uma pasta um objeto que fez Meg prender a respiração. Um medalhão de prata que ela reconheceu instantaneamente. Impossível, sussurrou estendendo a mão trêmula para tocar a peça. Este medalhão era da minha mãe. Os enviados disseram que foi encontrado entre os pertences pessoais de Lord Brennan, explicou Edmund suavemente. Margaret, há possibilidades sobre sua família, sobre quem seus pais realmente eram, que podem mudar tudo o que pensamos saber sobre por que você foi trazida para Ravenshade. Meg olhou para o medalhão. Um simples disco de prata com uma rosa gravada, que sua mãe havia dito ser uma lembrança de família sem maior importância. Mas agora, vê-lo entre documentos de conspirações internacionais lançava sua vida inteira sob uma luz completamente diferente. Vocês estão sugerindo que eu não cheguei aqui por acaso? Que minha contratação como criada foi planejada? É possível, disse Edmund, sua voz carregada de uma gentileza protetora. Mas se foi, precisamos descobrir por quê. E se você realmente está em perigo, precisamos saber de onde vem a ameaça e como protegê-la. Meg se levantou da cadeira, caminhando até a janela onde podia ver os jardins que havia aprendido a amar, o reino que havia se tornado seu lar, o povo que havia jurado servir. A ideia de que forças invisíveis pudessem estar manipulando sua vida, sua história de amor, até mesmo sua ascensão ao trono, era quase insuportável. Mas então, olhando para Edmund e Catherine, as duas pessoas em quem mais confiava no mundo, ela sentiu a mesma determinação que a havia guiado na noite em que decidiu salvar um rei adormecido. Então vamos descobrir a verdade, disse ela, virando-se para fitá-los com olhos que brilhavam de uma coragem feroz. Seja qual for essa verdade, enfrentaremos juntos, como sempre fizemos. Edmund se aproximou dela, envolvendo-a em seus braços. Tem certeza? Uma vez que abrirmos essa porta, talvez não consigamos mais fechá-la. Meg olhou mais uma vez para o medalhão de sua mãe, depois para o homem que amava, depois para a mulher que havia se tornado sua família. A verdade nunca destruiu ninguém que fosse forte o suficiente para enfrentá-la, disse ela com convicção absoluta. E nós três, nós já provamos que somos fortes o suficiente para qualquer coisa. Lá fora, a carruagem negra dos enviados esperava no pátio, carregada de segredos que poderiam reescrever não apenas a história pessoal de Meg, mas todo o futuro de Ravens Hollow. E dentro da biblioteca, 3 pessoas que haviam aprendido a confiar umas nas outras acima de tudo, mas se preparavam para enfrentar a revelação que mudaria suas vidas para sempre. A sala de audiências privadas nunca havia testemunhado uma reunião tão tensa. Os enviados de Aldermere, 3 homens de meia-idade vestidos em roupas sóbrias, mas claramente caras, estavam sentados de um lado da grande mesa de carvalho, enquanto Edmund e Meg ocupavam o outro lado, com Catherine permanecendo em pé como uma sentinela silenciosa. O líder da delegação,
que se identificara como Sir Marcus Thornfield, um homem sem parentesco com Catherine, apesar do sobrenome comum, abriu uma pasta de couro e começou a espalhar documentos pela mesa como quem monta um quebra-cabeças complexo. Majestades, começou ele com voz grave, o que vão ouvir hoje irá questionar tudo o que acreditavam sobre os eventos que levaram ao despertar do rei Edmund. Meg apertou a mão de Edmund sob a mesa, sentindo os dois se prepararem para revelações que poderiam mudar tudo. Esta organização que mencionamos, continuou Sir Marcus, chama-se a Ordem do Corvo Dourado. Existe há mais de 2 séculos, operando nas sombras das cortes europeias, manipulando sucessões, criando e dissolvendo alianças, sempre com um objetivo: manter um equilíbrio de poder que lhes permita controlar rotas comerciais e decisões políticas. Ele apontou para um mapa detalhado que mostrava conexões entre vários reinos. Lord Blackwood não era um conspirador ambicioso agindo sozinho. Era um agente da Ordem, encarregado de entregar Ravenshollow a eles como parte de um plano maior para controlar todas as rotas comerciais do norte. Edmund inclinou-se para a frente. E meu coma forçado foi necessário porque Sua Majestade havia começado a investigar irregularidades que poderiam expor não apenas a operação local, mas toda a rede da Ordem. Sir Marcus retirou uma carta selada. Esta é uma correspondência interceptada entre a sede da Ordem e Blackwood, 3 dias antes de Sua Majestade ser sedado. Edmund leu a carta e seu rosto empalideceu. Passou o documento para Meg, cuja expressão espelhou a dele. A carta era clara e brutal. O jovem rei se tornou um problema. Proceda com a solução do sono permanente. Mantenha até que os arranjos estejam completos. Então, proceda com a solução final. Solução final? Repetiu Meg com voz rouca. Assassinato, confirmou Sir Marcus sem rodeios. Blackwood deveria ter matado o rei assim que os tratados estivessem assinados, mas ele se tornou complacente. Gostava do poder, do controle e continuou adiando o inevitável. Catherine se aproximou da mesa. E Margaret? Que papel ela tinha nisto tudo? Foi então que Sir Marcus retirou o medalhão de prata e o colocou cuidadosamente sobre a mesa. Lady Margaret, disse ele, olhando diretamente para ela. Sua mãe não era uma simples dama de companhia de família modesta. Meg sentiu o coração acelerar perigosamente. Ela era Lady Mary Rosehaven, filha caçula do Duque de Whitmore, um dos líderes da resistência contra a Ordem do Corvo Dourado. O mundo de Meg pareceu parar. Isso é impossível. Minha mãe ela era simples, comum. Ela escolheu ser simples, corrigiu Sir Marcus gentilmente. Quando descobriu que a Ordem havia infiltrado a própria família ducal e que seu pai havia sido assassinado por se opor a eles, ela fugiu. Casou-se com seu pai, Thomas Whitmore, um bom homem que a amou sem questionar seu passado. Viveram em paz por anos. Então, por que? A voz de Meg falhou. Por que ela morreu? Sir Marcus suspirou. A Ordem a encontrou. A febre que matou seus pais não foi natural, Majestade. Foi envenenamento. Lágrimas começaram a escorrer pelas bochechas de Meg. Toda a sua vida havia sido construída sobre mentiras, manipulações, tragédias orquestradas por pessoas que ela nem conhecia. Mas há mais, continuou Sir Marcus. Antes de morrer, sua mãe fez arranjos para protegê-la. Edmund segurou a mão de Meg mais firmemente. Que tipo de arranjos? Lady Catherine. Sir Marcus se virou para a governanta, que empalideceu visivelmente. Você quer contar a eles ou devo eu? Catherine fechou os olhos por um momento, como se reunisse coragem para uma confissão que havia guardado por anos. Eu conhecia sua mãe, Margaret, disse finalmente com voz trêmula. Lady Mary foi minha melhor amiga na juventude, antes de ela desaparecer. Quando ela soube que estava sendo caçada pela Ordem, mandou uma carta pedindo para eu proteger você, caso algo acontecesse. Você? Meg se levantou da cadeira. Você sabia quem eu era quando cheguei aqui? Sabia que você era filha de Mary, mas não sabia sobre sua verdadeira linhagem nobre até recebermos essas informações de Sir Marcus. Catherine se aproximou, lágrimas brilhando em seus olhos. Sua contratação como criada não foi coincidência, Margaret. Foi a única maneira que encontrei de trazê-la para o castelo e mantê-la segura sem despertar suspeitas da Ordem. Edmund se levantou também, colocando-se entre Meg e o resto do grupo,
como se pudesse protegê-la do peso dessas revelações. Deixem-me entender isso, disse ele com voz controlada, mas perigosa. Margaret foi colocada aqui como parte de um plano para protegê-la, mas de alguma forma ela acabou sendo a peça-chave que despertou todo esse processo que levou à minha libertação? Sir Marcus assentiu. A ironia é extraordinária, não é? A Ordem orquestrou tanto sofrimento, matou tanta gente, manipulou tantos eventos, e no final foi a filha de um de seus maiores inimigos que destruiu todos os seus planos. Meg estava em silêncio, processando informações que reescreviam toda a sua compreensão de si mesma. Não era uma criada órfã que havia encontrado o amor com um rei. Era uma nobre exilada que havia, sem saber, vingado a morte dos pais e salvado o reino que era seu por direito de nascimento. Há mais uma coisa, disse Sir Marcus suavemente. A Ordem sabe quem você é agora. Sabe que você não apenas despertou o rei Edmund, mas também expôs suas operações. Você se tornou um símbolo perigoso para eles, a prova de que pessoas comuns podem derrubar seus esquemas mais elaborados. É por isso que eles estão eliminando testemunhas, compreendeu Edmund. E é por isso que Lady Margaret está em perigo extremo, não apenas por quem ela se tornou, mas por quem ela sempre foi. Meg finalmente falou, sua voz mais forte do que qualquer um esperava. Então que venham. Todos a olharam com surpresa. Margaret, começou Edmund, mas ela levantou a mão para silenciá-lo. Por 2 anos eu vivi acreditando que era uma órfã que teve sorte. Durante meses vivi me sentindo uma impostora usando uma coroa que não merecia. Ela olhou para cada pessoa na sala. Mas agora compreendo a verdade. Não sou uma impostora. Não sou uma criada que teve sorte. Sou filha de pessoas que morreram lutando contra essa ordem. Sou neta de um duque que deu a vida para proteger a justiça. Ela se virou para Edmund, seus olhos brilhando com uma determinação feroz. E sou rainha de um povo que não merece viver sob o medo de manipuladores nas sombras. Edmund sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro desde que essa conversa havia começado. Então, o que sugere que façamos, minha corajosa rainha? Sugiro que paremos de nos esconder e comecemos a caçar. Meg se virou para Sir Marcus. Vocês disseram que outros reinos estão começando a resistir à ordem? Sim, majestade. Uma aliança está se formando. Reis e rainhas que descobriram que haviam sido manipulados, nobres cujas famílias foram destruídas, comerciantes que tiveram suas rotas sabotadas. Então nos uniremos a essa aliança, não como vítimas procurando proteção, mas como líderes determinados a acabar com essa ameaça de uma vez por todas. Catherine se aproximou, colocando a mão no ombro de Meg com o orgulho de uma mãe. Lady Mary ficaria tão orgulhosa da mulher que você se tornou. E eu estou orgulhoso de chamá-la de minha rainha, disse Edmund, tomando sua mão e a beijando suavemente. Sir Marcus começou a guardar os documentos. Então temos uma aliança, majestades. A reunião dos reinos resistentes acontecerá na próxima lua cheia, no território neutro de Millbrook. Meg sorriu ao ouvir o nome de sua cidade natal. Parece apropriado. Tudo começou lá, e talvez seja lá que tudo termine. 3 semanas depois, quando os representantes de 12 reinos se reuniram na pequena cidade de Millbrook para formar a Aliança da Luz Dourada, uma organização dedicada a combater a Ordem do Corvo Dourado, Meg estava ao lado de Edmund, não apenas como sua rainha, mas como uma das líderes da resistência. E quando finalmente encontraram e desmantelaram a sede da Ordem, libertando dezenas de reinos de séculos de manipulação, Meg compreendeu que sua jornada de criada órfã à rainha guerreira havia sido sempre sobre mais do que amor. Havia sido sobre justiça. Anos depois, quando os historiadores escrevessem sobre a queda da Ordem do Corvo Dourado, contariam a história de uma jovem que tinha despertado um rei adormecido. Mas Meg sabia a verdade mais profunda. Ela não havia despertado apenas Edmund. Havia despertado toda uma era de liberdade, justiça e esperança. E nas noites tranquilas em Ravenshade, quando ela e Edmund observavam seus filhos brincarem nos jardins floridos, ela sussurrava uma oração de gratidão para os pais que havia perdido, mas que, através de seu sacrifício, haviam garantido que ela encontrasse não apenas o amor, mas também seu verdadeiro propósito. A criada órfã havia se tornado rainha, a rainha havia se tornado libertadora, e a libertadora havia aprendido que alguns destinos são tão poderosos que nem mesmo as conspirações mais elaboradas
podem impedi-los de se realizarem. Em Ravenshade, o sol sempre nascia dourado sobre torres que já não guardavam segredos, mas histórias de coragem, amor e a certeza de que alguns despertares podem mudar o mundo inteiro.